Fala rapaziada, tudo beleza? Mais um Mad News e hoje vamos falar sobre os seguintes assuntos: criptomercado e mineração. Limitador de mineração de Ethereum não deu certo segundo o site PC Gamer. Criador do Linux diz ser Satoshi Nakamoto. Minerador de Bitcoin ganha 1,25 milhões de reais com dispositivos USB. Piada de Elon Musk e McDonald's faz moeda subir mais de 100.000%. RTX 3050 e seu desempenho na mineração. Bom pessoal, hoje o mercado está dando uma leve respirada aí após aquela queda significativa que houve. Ainda estamos em uma tendência de baixa segundo vários analistas do mercado. Um dos eventos mais marcantes que pode estar contribuindo aí para este movimento foi o posicionamento da Fed, que vem demonstrando aí a prioridade em controlar a inflação dos Estados Unidos, já dando certeza inclusive de um possível aumento das taxas de juros lá para março e reduzir os estímulos à economia. Fora que temos o presidente da Rússia, que teve uma visão contrária do seu Banco Central. O Banco Central deles queria proibir as criptomoedas e a mineração. Já o presidente da Rússia, o Putin, quer regular o mercado tanto de criptomoedas quanto da mineração. Então foi uma reviravolta e tanto. Mas de fato todos os países hoje estão com um sério problema com a inflação e aumentando cada vez mais as suas taxas de juros para tentar conter ela. O que pode ter contribuído também para uma eventual queda deste mercado é a saída de capital de criptomoedas, visto que quando aumenta a taxa de juros, normalmente os investidores tendem a buscar investimentos mais seguros aí, entre aspas, né? A exemplo do próprio Brasil, a nossa taxa Selic, a taxa de juros, está em 9,25% ao ano, e isso para investidores é algo interessante, visto que achamos aplicações aí com rentabilidades maiores. Por exemplo, esta renda fixa aqui, pagando 13% ao ano com vencimento de 1 ano. Isso é 10,59% líquido ao ano, galera. Então, 100 mil reais aplicados geraria mais de 10 mil reais aí de rentabilidade líquida em 1 ano. Pode não parecer muito para quem vê aí a rentabilidade da mineração, mas para investidores usuais que não querem correr risco algum e tem muito capital, é uma opção. Mas tivemos vários outros fatores associados, né? A situação da Rússia e da Ucrânia, que ainda está em vigor, e já temos inclusive a China e os Estados Unidos se pronunciando, o FMI no pé do El Salvador, falando para eles não usarem o Bitcoin como uma moeda de curso legal, novamente alegando aí grandes riscos. Tivemos o Cazaquistão, que suspendeu a energia elétrica destinada à mineração de Bitcoin por conta dos apagões aí que estavam acontecendo na Ásia Central até o final de janeiro. Tem de tudo, mas não se enganem, o mercado uma hora ele vai subir, pode ser no curto, médio ou longo prazo. Quem tiver condições de se manter e aproveitar essas oscilações aí para fazer algum lucro, esta é uma hora boa. Não é à toa que muitos traders estão fazendo uma boa grana neste momento e baleias estão aumentando cada vez o seu capital em Bitcoin. Enfim, Bitcoin hoje está na casa aqui dos 37 mil dólares. Nos últimos 7 dias, o menor valor que ele atingiu foi quase 33 mil dólares. O Ethereum aqui na casa dos 2.500 dólares. O Ethereum ele chegou a bater nos últimos 7 dias quase 2.200 dólares. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho dele. Mas, no geral, o mercado está dando uma respirada e isso é uma coisa bacana. Normalmente vocês podem ver que nas quedas o Bitcoin ele cai menos do que as altcoins. E na retomada é o contrário. As altcoins acabam subindo mais do que o Bitcoin. Quanto à mineração, ela deu uma estabilizada agora na rentabilidade. A minha máquina está fazendo 0,1504 ETH, que dá em média ali R$ 2.095 por mês. Chegou a bater 1.700 aí para quem gosta de converter em reais, né? Mas subiu novamente por causa deste fôlego que o mercado deu uma retomada. Infelizmente, enquanto o Ethereum estiver neste preço que ele está, 2.500 dólares, e a dificuldade de continuar subindo ou até estabilizar da forma que está, a mineração continuará dessa forma. Não é ruim na minha opinião, enquanto estiver pagando aí o custo elétrico e os custos para manter a máquina ligada e estiver tendo lucro, está bom. Normalmente quem está um pouco menos confortável é quem depende do valor minerado para contas, boletos, até para custo de vida, né? Neste caso é pesar na balança os prós e contras e lembrar que o mercado é volátil. Hoje, por exemplo, o Ethereum está 2.5K, amanhã ele pode estar 5, ele pode estar 10 e assim por diante, né? E ao contrário também pode acontecer, então a rentabilidade ela pode subir ou pode cair aí, dependendo de como estão as condições atuais do mercado. E lembrando que temos moedas rendendo pau a pau ali com o Ethereum neste momento, né? Por exemplo, na minha 2060, a Flux e Zero estão na cola do Ethereum aqui no Atomine. No hashrate.no temos a Alph e a Toncoin rendendo mais que o Ethereum em algumas placas. Falando em Alph, logo saiu o vídeo do seu projeto a mineração, o pessoal tem pedido muito. Então sempre temos moedas alternativas.
E galera, de tanto falarmos dessa atualização de merge, a fusão, onde não poderemos mais minerar o Ethereum com placas de vídeo, por exemplo, que em tese está prevista para acontecer no segundo trimestre de 2022, abril, maio ou junho, que eu resolvi entrar em contato com o Tim Bacon, um dos desenvolvedores do Ethereum, falando que era um minerador do Brasil e que o pessoal estava ansioso para saber quando seria a demerge, a fusão, até para sabermos quando, né, não poderemos mais minerar o Ethereum como fazemos hoje. E para minha surpresa, ele respondeu e mandou um link de atualização dos desenvolvedores. Neste link, ele fala de algumas atualizações que estão acontecendo na rede do Ethereum, alguns testes e bugs que foram encontrados, né? Alguns foram solucionados e outros não. É um extrato basicamente de tudo que está acontecendo na rede atualmente. Eu vou deixar este link aqui na descrição. Ele foi publicado pelo Tim Bacon há 21 horas atrás, então é uma coisa recente. E no final, basicamente, deste resumo, ele tem algo que nos interessa. Eles basicamente deixam claro que nas próximas semanas, após o lançamento de clientes e verificação de funcionamento da rede de testes, eles farão uma transição da rede de teste para a prova de participação. Se essa transição for bem sucedida em todas as redes de teste existentes, então ela será a última etapa antes de definir a data para a fusão na rede principal. Então, pessoal, eu acho que está chegando mais cedo do que nós imaginamos. Contudo, como a gente sabe, né, o time de desenvolvimento do Ethereum, ele é famoso por atrasar. Então pode ser que ele atrase cada vez mais e para nós mineradores de Ethereum é vantajoso, porque o Ethereum hoje é uma das principais moedas para mineração. Galera, e uma notícia recente, a revista PC Gamer recentemente se manifestou quanto ao limitador da mineração de Ethereum nas placas de vídeo da Nvidia. Para eles, a tentativa da Nvidia em limitar a mineração de Ethereum nas placas de vídeo teve pouco efeito e não deu certo, já que os mineradores parecem não se importar com a placa ser LHR ou não. Esta limitação, chamada LHR, Low Hash Rate ou Little Hash Rate, ela basicamente capou 50% da efetividade das placas de vídeo na mineração do Ethereum. Não só do Ethereum, né, pessoal, mas do algoritmo Ethash como um todo, Ethereum Classic, Spence, Ubiquhash, do Bitcoin e por aí vai. Todo o algoritmo foi limitado na mineração. Na minha opinião, foi efetiva, pois se olharmos, por exemplo, uma 3070 Ti, ela faz menos hash rate que uma 3070 não LHR, minerando o Ethereum. Contudo, não foi suficiente aí para o minerador deixar de buscar essas placas para mineração, uma vez que a rentabilidade dela ainda estava interessante. Temos que considerar também que os próprios desenvolvedores de softwares de mineração conseguiram desbloquear de 70% a 75% a eficiência dessas placas. Então valeu a tentativa da Nvidia, mas eu tenho algumas teorias. Na época que foi lançado este LHR aí pela Nvidia, para quem lembra, a desculpa era para desincentivar a mineração e incentivar que as placas fossem usadas por gamers. Contudo, nessa brincadeira, a Nvidia ela teve um lucro absurdo na venda de placas de vídeo. Então foi tudo uma grande estratégia aí da Nvidia, na minha opinião. Se pensarmos para alcançar entre 460 e 490 MHz por segundo na mineração de ETH em placas não LHR, bastava comprar aí, por exemplo, 8 RTX 3070. Depois que lançar essas placas na versão LHR, para alcançar os mesmos 460 a 490 MHz por segundo, já teria que ter de 10 a 11 placas RTX 3070 LHR, ou seja, teria que comprar mais placas de vídeo, com isso a Nvidia acaba vendendo mais. Fora que se formos olhar os preços da LHR e não LHR, não tinha muita diferença. Eram os mesmos preços, inclusive com a escassez de chips, acabaram ficando mais caras ainda. Carteiras de Bitcoin querem identificar usuários, privacidade zero. Então, pessoal, algumas empresas aí de hard wallet estavam querendo fazer um cadastro com KYC dos usuários, que nem ocorre hoje nas exchanges, né? Possivelmente essas empresas estão começando a sofrer já uma pressão por parte dos governos. Afinal, a maioria dos governos já viram que não tem como controlar o crescimento das criptomoedas, mas podem controlar empresas que tramitam aí essas criptomoedas. KYC é basicamente o preenchimento de todas as informações para identificar quem está operando, ou seja, sem privacidade alguma. Felizmente já tivemos notícias de algumas empresas voltando atrás aí no que disseram, né? Afinal, quem compra uma hard wallet não é para simplesmente expor quanto tem, não é mesmo? Mas não se apavorem se com o tempo algo surgir nesse sentido. Tivemos até aquela situação recente de um hacker que conseguiu recuperar o saldo de uma hard wallet de um camarada que ele tinha esquecido aí as senhas e o código PIN. Supostamente por conta de uma versão mais antiga da hard wallet, ela tinha uma falha na proteção e ele teria conseguido se aproveitar dessa falha. Nas atuais, segundo a empresa aí que emitiu essa hard wallet dele, esta falha já foi corrigida.
O criador do Linux, Linus Torvalds, modificou uma linha do kernel do Linux afirmando que ele é o Satoshi Nakamoto, o que pode ser uma brincadeira ou uma afirmação real, já que este camarada teria supostamente as habilidades necessárias para tal feito. Mas e aí, será que finalmente Satoshi Nakamoto se revelou? Galera, e este minerador teve sorte de encontrar e validar um bloco na rede do Bitcoin sozinho, só que ele não estava utilizando o ASICs aí da mineração, aquelas grandes máquinas com poder computacional. Na verdade, ele estava utilizando 9 dispositivos USB que mineram Bitcoin. Somando o poder de todos eles, daria 3.5 terahash. É um poder muito baixo se considerar toda a rede do Bitcoin, né? E os mineradores usuais de Bitcoin. As chances dele ter conseguido validar qualquer bloco na rede do Bitcoin eram extremamente pequenas. Não sei se vocês lembram, mas estes dispositivos eles chegaram a viralizar bastante aí no TikTok. Depois meio que caiu por terra, né? Mas a mineração solo depende de muita sorte e probabilidade. Para achar um bloco assim, principalmente na rede do Bitcoin, pode levar muitos anos mesmo, né? Mas caso você tenha muita sorte, pode levar dias ou meses. É muito variável. No caso, neste bloco, o camarada conseguiu 6.25 bitcoins, o que daria um valor bem significativo. Galera, e quando as meme coins disparam, elas disparam mesmo. Mas o Elon Musk recentemente ele publicou em seu Twitter uma piada falando que comeria aí um hamburgão do McDonald's caso o McDonald's aceitasse Dogecoin. E o McDonald's respondeu o tweet, falando que somente faria isso se o Elon Musk começasse a aceitar na Tesla a Grimace Coin, uma moeda que não existia, mas faz uma referência aí a um mascote roxo que tem no McDonald's. No fim, a comunidade aproveitou e criou mais de 20 moedas com este nome, Grimace Coin, e uma delas chegou a subir mais de 100.000%, galera. Imagina uma moedinha subir mais de 100.000%. Ela saiu de 0.002 cents de dólar para mais de 2.07 dólares. Olha o gráfico da valorização dela, estratosférica, né? Mas temos que ter cuidado, tudo que sobe também pode cair. Moeda meme é dona de fazer isso, lembra lá da Squid Game. E a famosa RTX 3050 de 8 GB já está circulando por aí, inclusive já pode participar da pré-venda dela através do site da Kabum, custando R$ 2.889,90. A entrega prevista dela seria no dia 15/3/2022, ou seja, lá para metade de março. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado vocês de alguma forma e me digam qual estratégia estão tomando em meio a esta queda do mercado, deixem aí nos comentários. Sucesso a todo mundo e bora minerar até o fim.